Encostei-me intrigado. Ele estava batendo nos cantos da mesa, esquerdo e direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, em intervalos perfeitamente espaçados. Foi quase hipnótico. Não teria me chamado a atenção se não fosse pela expressão de extrema concentração e ansiedade em seu rosto, enquanto ele batia cuidadosamente com os 2 dedos de cada mão, em cada canto. Coloquei minhas cortinas para poder observar sem ser detectado. Eu comprei cortinas espelhadas para ver por esse motivo. Não sou esquisito, eu só gosto de observar o que os outros fazem, as peculiaridades que têm e os pequenos detalhes em suas ações. Ok, eu percebi que ainda parece meio assustador. Bom, é observar as pessoas de qualquer maneira, nada mais. Eu acho o comportamento humano fascinante, só isso. A porta do vagão do trem se abriu e o barulho dos trilhos e o zumbido das conversas lotaram. Olhei para o passageiro à minha frente, ainda batendo com dedicação nos cantos da mesa, mas agora com um aumento na intensidade de sua carranca. Olá! Uma jovem alegre estava na porta. A presença dela invadiu a sala, energética, animada, imparável. Eu pensei em fingir que estava dormindo, então eu vi a angústia no rosto do rapaz que estava batendo, enquanto ele tentava desesperadamente manter as batidas, ignorando a senhora com determinação. Eu suspirei e em seguida coloquei um sorriso brilhante no meu rosto para combinar com suas vibrações do sol. Hey, temos os beliches de baixo, espero que esteja tudo bem. Os 2 beliches de cima são gratuitos para você escolher. Ótimo, obrigada. Ela sorriu para mim e então seu olhar se desviou para os bunkers de carruagem. Ela pareceu confusa, depois preocupada por um momento. Ela abriu a boca e eu imediatamente falei novamente. Deixe-me ajudá-la com suas coisas. Eu agarrei uma ponta de uma mochila pesada. Isso funcionou. Ela voltou sua atenção para mim e agarrou a outra ponta de sua mochila. Nós a colocamos no beliche de cima. Obrigada. Ela olhou de volta para o cara, batendo. Mas dessa vez, ela não tentou dizer nada. Ela apenas levantou uma sobrancelha e então se virou para subir a escada de seu beliche. Eu olhei de volta para o rapaz. Ele agora dizia algumas palavras no ritmo das batidas, cada palavra cuspida com um toque, de maneira brusca, quase frenética. Eu não pude evitar. Eu queria desviar o olhar, deixar a carruagem, dar a ele algum espaço para fazer o que ele precisava fazer. Mas eu estava ficando muito curioso sobre as palavras tensas que ele estava soltando baixinho. Então, em vez disso, mudei meu espaço confortável no final do meu beliche e me sentei à mesa, em frente a dele. Eu coloquei minha cabeça no meu lado da mesa e fingi tirar uma soneca. Agora eu podia entender algumas das palavras. Fazer, não, nunca. Eu não sabia o que o resto das palavras eram. Ele pronunciava as palavras de maneira ligeiramente variadas, como se tentasse dizê-las de maneira perfeita, enunciando todos os fonemas que as palavras continham. Eu mantive minha cabeça baixa, apenas ouvindo suas palavras e batidas, e sem perceber, de alguma forma, adormeci. Não me lembro com o que estava sonhando, exceto pela última cena. Eu estava descendo alguns degraus e percebi que o chão não estava lá. Eu saí do último degrau e caí. Eu pulei acordado. Devo tê-lo assustado. Ele parou de bater, olhou para mim como se registrasse minha presença pela primeira vez. Olhamos um para o outro por mais 1 ou 2 momentos. Então ele olhou para os cantos da mesa. Eu já podia ver isso acontecendo. Ele ficando angustiado com a interrupção de seu ritual de batidas e caindo novamente em um frenesi de batidas e cânticos. Ei, prazer em conhecê-lo, eu disse antes que pudesse pensar sobre isso. Ele olhou para mim com uma pontada de surpresa, um beliche em cima dele. A senhora se virou para o lado e olhou com curiosidade para a nossa interação. Ei, ele disse suavemente, parecendo nervoso e inquieto. Eu mantive meu tom leve, fingindo não notar suas mãos agarrando os cantos da mesa. É o fim da linha,
Ah, isso é uns bons 2 dias de distância. Sim, ele disse nervosamente, passando a mão pelo cabelo. Então, imediatamente agarrando firmemente os cantos novamente. Oi! Ele se virou rapidamente ao ouvir a voz dela lá de cima. A senhora estava descendo a escada para se juntar a nós. Ótimo conhecer vocês, ela chiou. Seu entusiasmo parecia repeli-lo fisicamente. Ele se afastou dela enquanto ainda segurava as bordas da mesa. Ei, você está acordada. Prazer em conhecê-la, eu disse. Ela me deu um sorriso largo que vacilou um pouco quando ela se virou para ele. Ele não encontrou os olhos dela, sua tensão e ansiedade eram palpáveis. Bem, eu vou jantar mais cedo. Confira a comida no vagão restaurante. Vocês querem alguma coisa? Não, obrigado. Me avise se a comida estiver boa. Eu mantive minha voz otimista, combinando com sua energia. Ela sorriu e fez o sinal de positivo para mim, depois saiu da carruagem, fechando a porta atrás de si. Depois disso, houve um longo silêncio. Ele parecia rígido, sem saber o que fazer. Eu tinha certeza que ele estava lutando contra o desejo irresistível de bater nas pontas da mesa novamente. É importante para você tocar nas bordas da mesa e dizer as palavras certas? Eu mantive meu tom mais indiferente e neutro possível. Ele olhou para mim com uma mistura de surpresa e raiva, que repetidamente se transformou em espanto perplexo, quando ele percebeu que eu não estava zombando dele. Sim, eu preciso dizer isso. Apenas direito. Preciso tocar apenas direito. Preciso fazer os dois apenas da maneira certa. Queria deixar por isso mesmo e voltar a minha jornada relaxante para o meu próximo destino. Afinal, foi uma pausa de 1 ano para mim, minhas férias épicas. Mas meus instintos profissionais assumiram. E porque você precisa fazer tudo certo? Eu só preciso. Ele olhou resolutamente para a mesa. O que aconteceria se você não fizesse da maneira certa? Ele parecia desconcertado com o próprio pensamento. Ele balançou sua cabeça. Não, isso não é bom. Não vai ser bom. E se você não fizesse nada? Eu quase poderia jurar que via a cor sumir de seu rosto. Ruim? Coisas ruins aconteceriam? Que tipo de coisas ruins? Eu não sei. Coisas ruins. Coisas muito ruins. Eu sei disso. Eu concordei. É uma sensação terrível. Você sabe que algo horrível iria acontecer. Você para, se recusa a fazê-lo. Pode sentir o pavor em seu corpo. Esse medo inexplicável é paralisante. Ele aumenta até você encaixar e fazer o que for necessário para facilitar novamente. Ele olhou para mim com os primeiros sinais de real interesse desde o início de nossa jornada. Sim, exatamente isso. Eu balancei a cabeça novamente. Em seguida, acrescentei. Eu também era assim com as luzes. Tive que desligar e ligar minhas luzes, ligar e desligar, até que estivesse pensando exatamente o pensamento certo, da maneira certa, enquanto as luzes se apagavam. Caso contrário, estava convencido de que coisas horríveis aconteceriam. Eu sorri gentilmente para ele, mas um dia foi demais para mim. Eu não queria viver minha vida repetindo minhas ações indefinitivamente para evitar algum evento inominável. Então eu simplesmente parei. Apaguei as luzes pensando em um pensamento ruim. Sentei-me e senti o medo desabar sobre mim. Senti que estava sufocando de medo, de horror, com esse pavor intenso que me convenceu de que lamentaria profundamente não ter feito as coisas do jeito certo, que eu tinha, de alguma forma, causado uma destruição horrível. Eu olhei para ele, sua expressão era ilegível. Mas nada aconteceu. Nada de ruim aconteceu, mesmo que parecesse tão real. Parecia que ia acontecer. Ele ficou em silêncio. Limpei minha garganta nervosamente. Eu também trabalhei com outras pessoas. Quem teve esses problemas? Quando eu era psicólogo. Eles sentiram essas coisas também. O medo, o terror, o desejo, a necessidade de fazer o que quer que o medo lhes diga para... Eu parei. Sua expressão estava tornando-se familiar.
Ele estava carrancudo. Ele parecia estar encontrando as palavras certas para dizer: "Você está descrevendo, toque. Eu sei que eu tenho, parece ser toque. Fui diagnosticado com toque. Não é toque." Ele começou a fazer novamente. Como não é o toque? Eu sinto muito, mas não queria tirar conclusões precipitadas. Eu só quero entender o que está acontecendo. Ele respirou fundo e fechou os olhos, o tempo todo ainda batendo. Demorou muito até que ele falasse. Quando eu paro de bater, coisas ruins acontecem. Ou elas começam a acontecer. Mas eu sempre os interrompi a tempo, tocando novamente. Você poderia me dizer mais? Tocar, tocar, tocar. Pelo menos ele não voltou a cuspir essas palavras. Já tentei parar antes. Claro que já tentei parar antes. Você acha que não sei como pareço para os outros? Você acha que eu quero viver minha vida como escravo desses atos? Eu também quero sair. Quero falar com as pessoas. Eu quero ser normal. Mas eu não posso. Estou tão farto que tentei parar tantas vezes, mas sempre que eu faço, algo acontece. Eu não falei, apenas esperei que ele continuasse. Coisas estranhas acontecem, coisas que não consigo explicar. Sua respiração estava acelerada. Estava obviamente apavorado com sua lembrança do passado. Eu tentei uma vez em casa, quando ainda era estudante. Eu lutei quando o desejo veio, quando o medo me atingiu e eu soube que era a hora de bater novamente. Eu sabia que precisava fazer isso. Bati um pouco nas laterais da minha cama. Então parei. Parecia errado, todo tipo de errado. Fiquei apavorado, mas recusei me bater de qualquer maneira. Então a sala começou a ranger. As tábuas no chão, meu armário, minha mesa, tudo estava rangendo. Então meu livro caiu da mesa. Eu tive que começar a bater novamente. Algo horrível estava para acontecer, eu sabia. Comecei a bater novamente e tudo parou. Eu mantive meu rosto neutro. Eu tentei outra vez quando estava namorando uma garota e eu só queria ser normal. Ter um relacionamento adequado, não ter que fugir para fazer meus rituais estúpidos quando a vontade batia. Então, começamos a ouvir passos. Não sabíamos de onde eles vieram, apenas passos perto de nós. Embora não houvesse mais ninguém, os passos ficavam mais altos, mais perto, e eu tive que ir. Eu tive que sair. Corri e encontrei este poste de luz. Parecia certo. Comecei a bater nas laterais dele e ele parou. Os passos pararam. Eu estava começando a me sentir um pouco nervoso. Isso deve ter sido assustador. Foi difícil para mim parar, tendo essas coisas acontecendo. Deve ter... Não, é de admirar que você não pudesse parar. Minhas palavras pareceram atingi-lo com força. Ele começou a piscar para conter as lágrimas. Foi muito difícil. Mas eu quero parar. Eu quero tanto parar. Eu quero que tudo vá embora. Eu quero ser normal. Eu quero ser livre. Quero poder conversar com meus companheiros de trem. Quero ir a pé até o vagão-restaurante. Quero fazer uma refeição e não ser olhado como uma aberração. As lágrimas continuavam escorrendo de seus olhos. Senti uma sensação salgada e de formigamento no fundo da garganta e uma forte pressão no coração. Você quer tentar? Aqui? Comigo aqui? Podemos enfrentar isso juntos? Suas lágrimas deram lugar a soluços adequados. Eu não sabia o que fazer, apenas sentei lá, olhando para ele em silêncio. Quando seus soluços diminuíram, ele ergueu os olhos avermelhados e olhou por um momento. Eu quero tentar. Por favor, talvez fosse melhor com outra pessoa por perto. Soltei um pequeno suspiro de alívio. Eu esperava que ele estivesse disposto a tentar. Eu não conseguia lidar com a ideia de ele cuidando de sua vida, vivendo de um jeito que vivia. Eu só quero destacar outra coisa que pode nos ajudar.
eu disse. Ele me olhou com expectativa. Pode realmente ajudar a pensar qual é a pior coisa que poderia acontecer. Em seguida, compare-a com a sua vida, como você está vivendo agora, e fique bem com a pior coisa que pode acontecer. Preferindo enfrentar essa possibilidade do que viver como você está vivendo agora. Ele parecia inseguro, assustado. Para mim funcionou. Eu pensei, bem, o pior que poderia ter acontecido provavelmente seria a morte de alguém, o fim do mundo, ferimentos graves e outros enfeites. E eu percebi, eu prefiro apenas deixar acontecer. Acabar com isso, do que continuar fazendo esses gestos, essas ações repetitivas, sendo escravo do meu medo. Eu precisava acabar com isso, custe o que custar. Ele considerou minhas palavras com uma expressão grave. Então ele acenou com a cabeça. Eu estou disposto. Tem sido muito tempo. Tempo demais. Não é permitido que eu tenha uma vida adequada. Eu sorri para ele. Então vamos lá. Ele olhou para mim ainda batendo nas laterais da mesa. Então sua mandíbula se apertou e ele assentiu. Alguns momentos se passaram antes que ele parasse de bater. Ele colocou as mãos espalmadas sobre a mesa. Nós esperamos. Os primeiros minutos pareceram ter um impacto enorme sobre ele. Seu rosto estava pálido, suor frio gotejava em seu rosto. Sua respiração era superficial e rápida. Mas o tempo se passou e ele parecia quase pronto para relaxar. Então, as luzes do vagão piscaram. Ele pareceu quase pular fora de sua pele. Ele estendeu as mãos para os cantos da mesa, mas eu as agarrei e coloquei de volta em cima da mesa. Eu os pressionei por um tempo, depois soltei. Ele tinha que fazer isso sozinho. As luzes apagaram-se. Respirei fundo algumas vezes para me acalmar. Isso foi uma coincidência. Eu sabia disso, logicamente. Esta foi uma coincidência altamente infeliz. Mas foi só isso. E se eu pudesse ajudá-lo, ele ficaria livre dessas obsessões e compulsões pelo resto da vida. Ou, pelo menos, ser menos controlado por eles. Eu agarrei suas mãos para ter certeza de que ele não começou a bater no escuro. Ele choramingou um pouco. Ele não podia ver meu rosto, mas sorri para ele mesmo assim, esperando poder enviar-lhe algumas vibrações tranquilizadoras. Então o trem parou de repente. Comecei a sentir as pontadas de suor frio em meu próprio rosto. Percebi que meu rosto estava tenso, meu aperto em suas mãos com força. Obriguei-me a relaxar. Ele agarrou meu braço, uma vez que diminuí a pressão em suas mãos. Apesar do meu medo, me senti encorajado. Ele estava determinado a não bater, aconteça o que acontecer. Sentamos no silêncio escuro, ignorando a aura de coordenação e medo que se instalou ao nosso redor. Então ouvimos a respiração. Algo estava respirando pesadamente no beliche acima dele. Uma agulha fria de medo perfurou meu coração. Ficamos incrivelmente parados. A respiração desceu. Fosse o que fosse, estava bem ao lado dele agora. Podíamos ouvir o sopro áspero de ar soprando em seu rosto. Eu ouvi sua respiração acelerar enquanto suas mãos apertaram dolorosamente meus braços. Ele ainda não estava tocando. Senti um profundo respeito por ele, mesmo quando contemplava minha condenação iminente. Em seguida, a respiração rouca de tudo que foi mudado estava perto da minha orelha. Eu pude sentir isso. Estava estranhamente frio. Cada vez que inspirava, ouvia-se. Minha orelha foi atingida por uma forte rajada de frio. Isso fedia. Tinha um fedor horrível e podre. Mesmo assim, agarramos os braços um do outro, recusando-nos a soltar, recusando-se a tocar. Não sei o que aconteceu conosco, o que nos deixou tão encorajados a continuar resistindo, apesar das coisas insanas que aconteceram em nosso vagão. Isso foi um
Sua voz fria e zombeteira deslizou para o silêncio de nosso vagão. Você vai sofrer. Eu estava além de convencido, neste ponto, que isso era qualquer coisa relacionada ao toque. Você está disposto a pagar o preço de sua insolência. Você aceita cartões de crédito? As palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse impedir. Meu sangue congelou em minhas veias quando as possíveis repercussões de minha estupidez me atingiram. Então, o vagão foi inundado de luz. A senhora estava de volta, nossa salvadora. Ei pessoal, a comida estava ótima! Ela percebeu a cena em que nós agarramos nos braços em um aperto mortal. Oh, uau! Vocês com certeza se ligaram-se em mim. O ar frio e pesado começou a se dispersar. Um leve sussurro acariciou meus ouvidos. Eu voltarei para você. Então ele se foi. Sua presença diminuiu, sem mais nem menos. Ele olhou para mim com um choque e alívio em seu rosto. Sim, nós fizemos. Ele disse sorrindo para mim em gratidão. Uma alegria pura começou a iluminar seu rosto. Ele parecia uma pessoa totalmente diferente, ignorando a inquietação que sentia. Nós fizemos. Olá, muito boa tarde, bom dia e boa noite. Eu venho por meio deste pedir a todos vocês que me escutam a se inscreverem no meu canal no YouTube e me seguirem no Twitter e na minha comunidade no Reddit, além de entrarem no meu mais novo servidor no Discord, onde eu estarei interagindo com todos vocês e poderei mandar mensagens mais diretamente e também poderei agradecer a todos vocês mais diretamente também. Lembrando que os links para todas as minhas redes sociais e e-mail estarão todos linkados na descrição desse episódio. Vai lá dar uma conferida. Bom, sem mais enrolação, até o próximo episódio